versículo 7. Amém? Nós vamos já tratar de um assunto que era como se uma referência para a vida do apóstolo Paulo, para ele chegar onde ele chegou: as perseguições. Amém? Então, as perseguições, as difamações, as calúnias fizeram com que o apóstolo Paulo crescesse cada vez mais na sua vida ministerial. Amém? Moisés, bota o som aqui, Moisés. Amém? Quem achou o capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 7. Amém? Como de costume, como sempre, você deixa a sua Bíblia aberta para que a gente possa tomar noção do que vai ser lido e que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Amém? Diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda, louvado seja Deus, parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Amém? Como eu disse, esta igreja, louvado seja Deus. Podem se sentar todos os obreiros e obreiras em nome de Jesus, perdão. Descansem para a glória de Deus. Foi uma das igrejas que deu mais trabalho ao apóstolo Paulo, não sendo ele o dirigente daquela igreja, não era ele que liderava aquela igreja, mas ele fundou aquela igreja, né? Na sua segunda viagem missionária, quando ele chega ali em Coríntios, a cidade portuária, que tinha o mar Egeu de um lado, o mar Jônico, onde desciam muitos mercadores, e o apóstolo Paulo sentiu na vontade de fundar ali um ministério, e teve sucesso. Só que ao longo do tempo a igreja, ela começou com seus percalços, cair nos devaneios, algumas pessoas adorando e idolatrando pessoas e outros deuses, e aquilo chocou o coração do apóstolo Paulo, porque ele teve que se afastar, ou se ausentar daquela cidade, devido às perseguições. É o assunto crucial que nós vamos tratar nessa noite, sobre as perseguições e as calúnias. E ele teve que sair daquela cidade, e num dado momento ele recebeu uma carta de uma família, de um integrante de uma família daquela cidade, quando ele estava afastado, e a igreja sobre a responsabilidade de um outro pastor, e ele ficou muito triste com os dados relatados pela mulher, por integrante daquela família, não sei se homem ou se mulher. E ele levou uma carta àquela cidade, e ele ficou esperando, ansioso, o retorno daquela carta, porque ele foi bastante severo na carta que ele levou até Coríntios, criticando toda a ação, toda a prática indecente e imoral que estava tendo dentro de Coríntios. E eu separei aqui alguns detalhes que eu coloquei. Essa segunda carta, Paulo fala sobre o seu sofrimento como apóstolo, e também sua defesa contra os falsos líderes, os falsos profetas, que não concordavam com a atitude do apóstolo Paulo. Essa carta também fala sobre a sua primeira carta, exortando a igreja em Coríntios, quando, louvado seja Deus, ali se converteram muitas pessoas, mas entretanto outras pessoas não se converteram,
e se juntaram com os falsos profetas ou os falsos líderes para caluniar o apóstolo Paulo. E aquilo estava chegando em uma proporção grande. O apóstolo Paulo, sabendo disso, ele ficou preocupado. Em toda a cidade que o apóstolo Paulo ia, era perseguido pelos judeus que residiam nas cidades, supostamente líderes, que também ficavam naquelas cidades. E eles falavam do sofrimento que o apóstolo Paulo sofria, dizendo que como é que pode uma pessoa servir a Deus e sofrer tanto? E essa carta Paulo vai dar detalhes do que é sofrer em Cristo, ou por Cristo, ou para Cristo. Então, os sofrimentos que acontecia na vida do apóstolo Paulo eram açoites, prisões, perseguições, fomes, rejeições e coisas dessa natureza. Era um homem bastante perseguido, principalmente pelos judeus das respectivas cidades aonde ele exercia a função de preleitor ou de apóstolo. Eu quero falar isso nesta noite para aqueles crentes que acham que a vida deles tem que ser um mar de rosas, que tudo tem que transcorrer da forma que ele ou ela acredita e sonha. Nem sempre é assim, porque antes do sonho vem a tribulação, antes da fartura vem a escassez, e nós temos que estar preparados para todo momento de nossas vidas. Então, ele combate esses discursos falando sobre seu sofrimento, porque os falsos líderes julgavam como ele podia exercer aquela função da maneira que ele exercia. Então ele vai e escreve essa carta, e neste ponto da carta ele começa a relatar as perseguições e sofrimento. Do capítulo número 4, capítulo 4, versículo 7 a 15, ele dá explicação do sofrimento. Mas antecipando o versículo número 7, vamos ver o que é que ele fala no versículo 6 do capítulo 4. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Ou seja, nós somos apenas vasos na presença de Deus. Aí ele diz no versículo 7: temos porém, ou entretanto, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Os judeus tinham costume, ou até outras nações que ali se estabeleceram, de guardar os seus dinheiros em vasos de barro, um vaso menos expressivo nas suas casas, e deixava em um lugar assim que as pessoas não tivessem muita atenção. Por quê? Aquele vaso continha dinheiro, continha coisas preciosas, e é assim que ele nos classifica, como vasos sem significância nenhuma, mas por dentro está um valor inestimável, que é a presença do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse: quanto a mim, nada sou, mas o que está dentro de mim, o que opera em mim, isso sim é valioso, e vocês não tirarão de mim. Olha o que ele diz: temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Ou seja, pode vir a angústia, pode vir, a tribulação, pode vir a perturbação, mas não devemos nos angustiar a ponto de adquirirmos uma depressão, a ponto de o inimigo tentar colocar em nossa mente algo que façamos contra nós mesmos. Aí ele continua: atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Coisas que acontecem em nossas vidas, que muitas vezes nós não esperamos que iria acontecer, mas acontece. Ficamos perplexos, que é o mesmo que surpreso, mas não ficamos desanimados, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. E quando nós estamos alegres diante da presença do Senhor, tudo que vem acontecer são coisas momentâneas, porque Ele é eterno, Ele é fiel, e Ele não nos deixa desamparados. E ele continua a sua carta dizendo o seguinte: a explicação que ele dá sobre o sofrimento, que os homens taxavam ele como que se não fosse o homem de Deus. Ou seja, Deus é na sua vida, varão, porque você passa por tanto sofrimento, porque você passa por tanta tribulação, por tantas perseguições. Se você diz que serve a Deus,
nem tudo que nós fazemos é da nossa vontade, e nem tudo que acontece conosco também é da nossa vontade, mas sim da vontade de Deus, porque Ele mesmo diz que não cai uma folha da árvore sem que Ele permita. Então os nossos questionamentos, as nossas justificativas, elas não vão nos levar a lugar nenhum. Por isso que Mateus nos ensina: qualquer problema, entra no teu quarto ou nos teus aposentos, fecha a porta diante de si e ore a Deus, porque Ele é quem vai revelar quem você é diante de todos. E ele continua na sua carta dizendo: perseguidos, versículo 9, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus, no seu corpo, no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. De que forma? Tendo mudança de comportamento, tendo mudança de vida, largando as nossas atitudes pecaminosas, quer fumar, beber, destruir a nossa própria vida com coisas direta e indiretamente, dentro e fora do nosso corpo, das quais Deus não se alegra. Ou seja, hoje não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Então temos que mortificar a nossa carne e justificar, através da ressurreição de Cristo em nossa vida, uma vida eterna. E assim, versículo 11, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Ou seja, o pecado ainda há sobre nossas vidas, o pecado ainda nos persegue, o pecado ainda nos traz a morte, mas aquele que ressuscitou, em todo o tempo ele projeta a nossa ressurreição na vinda do Cristo Redentor, de maneira que, versículo 12, em nós opera a morte, mas em nós, ou em vós, a vida. Ou seja, em nós o operar da morte, ele é iminente, mas em Jesus o operar da vida também é iminente, porque nem a morte, nem a cruz puderam prendê-lo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, para que o nosso corpo também mortificado ressuscitasse no dia da sua glória e no dia da sua vinda. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós que também cremos, por isso também falamos. Ou seja, acerca da manifestação de Cristo, sabendo que todas as perseguições, todas as calúnias, tudo aquilo que traz em nossas vidas muitas vezes uma tribulação, não pode nos trazer um desânimo espiritual, para que o diabo não se aproprie da nossa mente fraca e pecaminosa e faça com que nós venhamos perder a nossa salvação por quem quer que seja. E agora, a minha vida, ela independe de qualquer um, a sua vida independe de qualquer um de nós. Nós não dependemos de ninguém para salvar a nossa alma, porque Ele já fez o trabalho dele na cruz, no Calvário, naquela via dolorosa. Quando Ele levou os nossos pecados naquela cruz, Ele já estava dizendo a mim e a você: eu ressuscitarei e vocês também ressuscitarão comigo. Versículo 14, não é isso? Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também, acabei de falar, por Jesus, e nos apresentará convosco. Ou seja, entrará nas hostes celestiais, apresentando, estão aqui aqueles que foram batizados em meu nome, aqueles que aceitaram as minhas palavras. E ele finaliza a explicação do sofrimento dele no versículo 15, para dizer àqueles homens que aquilo que eles falavam dele não surtia tanto efeito assim, porque ele sabia o Deus a quem ele servia. O que te separará do amor de Cristo? Que o apóstolo Paulo escreve aos Galácticos. O que te separará do amor de Cristo? A sua fé, ela é eminente, é fiel? Ou a sua fé depende de alguém? Porque o que aqueles homens estavam tentando era afastar a doutrina cristã que havia no apóstolo Paulo, subordinados eles através da lei de Moisés, para tirar toda e qualquer pureza que Deus derramou no coração do apóstolo Paulo. Mas ele não se deu por vencido.
você não pode se dar por vencido em qualquer circunstância que for ou que esteja acontecendo. Ele fala assim, no final do versículo 15, no capítulo 4, versículo 15: porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Ou seja, tudo aquilo que eu faço é para a convenção de vocês que ainda não se converteram em Cristo, assim como eu me converti. É uma luta constante, diária, uma luta que o diabo incansavelmente tenta todo o tempo nos destruir. Nós, igreja, aqui vamos passar um momento das nossas vidas com alegrias, com tristezas, com calúnias, com rejeições, com coisas indigestas que muitas vezes vai nos trazer uma ira tremenda, mas no entanto não podemos apartar o nosso coração de Jesus, porque ainda que eu não goste de você, ainda que o do lado esquerdo não goste de você, do lado direito, ainda que aquele que está lá à frente ou lá atrás não goste de você, ainda que seu vizinho, seu patrão, seja quem for, não goste de você, todavia ele não desiste de você. Não desista a tua caminhada por quem quer que seja. A sua história, ela exclusivamente depende de você. Ele já fez o trabalho dele, a etapa dele foi cumprida, 3 anos e 6 meses ministerial, e depois ele morreu e ressuscitou ao 3º dia, para que eu e você também, se crescêssemos nele, fôssemos batizados, seríamos salvos. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Você sabe o que é a vida eterna, igreja? Você sabe quantas alegrias estão sendo manifestadas nesse carnaval, tanta prostituição? Eu, agora nessa etapa da minha vida, ou melhor dizendo, nesta geração, perdão, eu não daria mais para estar no mundo, senão eu já estava morto. Não daria mais. Eu não ia suportar, com a cabeça louca que eu tinha quando eu bebia, ver 2 cidadãos se beijando na minha frente, de jeito nenhum. E hoje está uma parafernália. A rua virou um centro prostíbulo de manifestação satânica, aonde o diabo está cada dia mais exercendo a sua obra de destruição. Fizeram lá de novo no Sambódromo, não é que chama? Esse demônio. Não tomaram vergonha na cara não, estão lá de novo, botando fantasias de policiais prendendo Jesus. O outro lá com um carro de demônio lá, que pegou fogo e queimou. Mas eles não se sossegam em afrontar o Deus vivo. O outro aí, o tal do Brau, em uma parte da cidade aí, não sei aonde, botou uma cuia lá no chão e exaltando o Exu, e dando pipoca a um e outro, e as pessoas cegas, recebendo ali uma manifestação maligna em vossas vidas, nem sabem quantas coisas ruins eles estão atraindo para as suas vidas, dentro e fora da casa de cada um deles. E o diabo cada dia mais cresce, e o povo de Deus cada dia mais perece. O povo de Deus cada dia mais esquece de quem nos tirou do marasmo, do lamaçal do pecado, com a sua própria vida. Só que esta alegria, ou estas alegrias, ou supostas alegrias, são todas elas momentâneas. São de momentos, porque eu já vivi. Depois, no outro dia, volta tudo ao normal. E olhe lá, aqueles que voltarão para casa até quarta-feira de cinza. Uma cinza enganosa, um arrependimento mentiroso. E a alegria deles terminam. A nossa, ela é eterna e existente. Ainda que nós não vimos Cristo, mas crendo nele, sabemos que ele nos levará à eternidade, numa moradia celestial com o Pai. Ali sim haverá grandes alegrias. Ali sim haverá uma manifestação espiritual da qual ninguém nunca provou. Mas nós que estamos aqui provaremos para a glória de Deus. Amado, depois de ele dar a sua explicação sobre as perseguições,
Ele disse: rapaz, vocês estão redondamente enganados, porque quem disse que uma vez fazendo parte da família de Cristo, eu seria completamente descartado ou tirado de qualquer tribulação, de qualquer perseguição, de qualquer coisas que o homem ou o espírito negativo lançasse contra a minha vida? Muito pelo contrário, se ele sofreu, eu também posso sofrer, porque ele disse que não põe prova da qual o homem não possa suportar, e eu tenho suportado as provas que ele colocou em minha vida até o dia de hoje. Quem aqui já passou por provas difíceis? Pode levantar a mão, assim como eu já passei, em momentos que a gente pensa que o mundo vai acabar, que não tem mais solução, que não tem mais chance, mas eu quero te dizer que há uma luz no fim do túnel, e essa luz ela é chamada Yeshua, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a luz no final do túnel, para que nós possamos nos alegrar, porque nada está perdido. Nada está perdido. Aí ele, depois de dar essa explicação dos sofrimentos, e ele, por não desanimar em meio ao sofrimento, ele começa a dizer: agora eu vou te explicar porque eu me mantenho de pé, e porque a graça de Deus é abundante sobre a minha vida. Em meio a tudo, o apóstolo Paulo, igreja, ele tinha que ficar muitas vezes dentro de matos, em cima de canoas ou embarcações, foragido de pessoas que queriam matá-lo, porque dizia que a pregação, a doutrina que ele ensinava era uma doutrina mentirosa. Porque eles viviam, como eu disse há poucos instantes, subordinados à lei de Moisés, que eram 613 leis, mas não tiveram encontro com Cristo. E o apóstolo Paulo teve um encontro completamente diferente, e eles não aceitavam isso. E também o apóstolo Paulo teve um passado pregresso, onde aquele passado a cada dia reverberava na vida dele de uma forma negativa, mas ele a todo tempo ficava procurando, como está nessa carta, em todo o conteúdo dessa carta, ele dando explicação sobre quem ele é, sobre a vida ministerial que ele exerce, e sobre o que ele pretendia e pretende na época, pretendo fazer. Mas vocês ainda não me dão espaço para que eu possa manifestar a glória de Deus, dada por Cristo Jesus, estabelecida em minha vida. Ele fala sobre 6 situações cruciais de investidas do povo contra a vida dele, 6 nesse livro. Do início até o final desse livro ele relata 6 coisas cruciais. E ele sofria fome porque o povo não dava a ele amparo quando ele ia para as cidades. Ninguém colocava ele dentro da sua casa, ninguém recebia em muitos locais. Expulsavam ele: sai daqui porque querem te matar, eu não quero ser cúmplice disso, vai embora. E ele tinha que sair correndo. E outras vezes as pessoas punham ele em praça pública e açoitavam ele por mencionar a palavra que adquire nossas vidas, ou melhor dizendo, é adquirida em nossas vidas através de Cristo Jesus. E muitas vezes trancafiavam ele em cadeias, e muitas vezes ele ficava nas embarcações porque não tinha como voltar para a margem do rio, porque as pessoas já estavam esperando ele do outro lado para apedrejá-lo. A morte de Paulo foi uma morte simples. Arrancaram a cabeça dele e cortaram ele ao meio. Uma morte simples, digno de um homem que pregava a palavra de Deus, e por sofrimento dela, ou por sofrimento por ela, teve que morrer dessa forma. Então ele vem começar a dar relatos. Por que motivo você ainda agrada a esse Deus seu, vivendo de uma forma tão decadente, tão desgraçada como essa? Aí ele diz no versículo 16, e nós vamos ler do versículo 16 ao 18, e o capítulo 5, do 1 até o 10, que diz assim: por isso não falecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Ainda que se prove em você pela forma que você errou ali ou acolá,
e tentem lhe crucificar, porque Jesus já foi crucificado por nós. Ele diz: só o homem exterior, ele pode se corromper, ele pode ser posto à prova todos os dias, mas dentro deste homem há algo renovador que Deus coloca todos os dias, para que nós não percamos a nossa essência. Aí ele diz no versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha o que ele diz, leve e momentânea. Era leve ser açoitado? Era leve passar fome e ninguém te dar estadia para que ele pudesse passar alguns dias ali e viver como um peregrino? Era leve ter prisões, grilhões, sobre os seus pés? Eu te pergunto, isso que você passa, você está achando que é o ápice da coisa que você poderia suportar? Era leve. Olha como ele trata os problemas, as perseguições, as calúnias e as difamações. Por isso não falecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E eu vou aqui parafrasear, que é a presença do Cristo eterno eternamente em nossas vidas, não entendendo nós nas coisas que se veem, mas nas que não se vê, porque as coisas que se vê são temporais, e as que não se vê, elas são eternas. Quantos não creem em Deus por nunca ter visto, não creem em Cristo, na visão de muitos historiadores, teólogos, legalistas e liberais, que não entram na mente destes homens que Jesus era o Messias, mas sim um grande profeta de Deus? Quantos não creem nessa existência fundamental para as nossas vidas, que Cristo, Ele é verdadeiramente o nosso Salvador? Qual a nossa vantagem de estar na igreja? É para conseguir carro, casa ou habitação, belo casamento, posições sociais, cursos, faculdades, serem bem vistos pela sociedade, ou terem fama? Qual é a nossa posição diante de Deus? Se nós pensarmos carnalmente, como homens, natureza, nós estamos de bom tamanho, vivendo para agradar o mundo e a nossa própria carne, sabendo nós que um dia haveremos de morrer e nos apresentar num tribunal de Deus. Mas para aquele que morreu e ressuscitou na presença do grande eu sou, falo isso, quando foi batizado, não nascido da carne, mas nascido do Espírito, ele tem pensamentos de coisas que ele não precisa ver, porque ele sabe o que virá para ele é eterno, longânimo e benigno. E nisso nós nos apoiamos, assim como o apóstolo Paulo se apoiou, e não nos apegamos a coisas concretas, e sim a coisas abstratas nos olhos das pessoas, ainda que eles não creiam. O que eu não quero perder é minha fé, é a minha essência. Então, o que esperar desse mundo? Daqui um dia tudo vai ir, tudo vai sumir. Se ainda que não suma o mundo diante de ti, você vai sumir diante do mundo, porque quando morre se acabou. O que é que sobra no caixão? No final das contas, ossos, simplesmente ossos. A ossada ela fica, porque o tecido, a carne, a gordura, o nervo, ele completamente volta ao pó da terra. E o que contar daquilo ali? Veste uma roupa agora no esqueleto, põe o melhor relógio no esqueleto, põe agora os melhores sapatos no esqueleto, chama os verdadeiros amigos para ficarem ali junto do esqueleto. Que sustento tem isso? Que relevância tem isso? Só que naquele esqueleto havia corpo, alma e espírito. E a alma para onde é que foi? Porque o espírito vai voltar para Deus. Fôlego de vida. A alma vai se apresentar num tribunal de justiça para serem julgados, condenados ou absorvidos. Há duas vertentes, duas situações
para quem está no esqueleto nesse momento. Uma delas é os céus e outra o inferno. A alma não vai precisar de roupa, não vai precisar de relógios suíços caros, de vinhos italianos, não vai precisar de carne folheada a ouros, porque os ossos não se engraçam com isso, mas vai necessitar da presença do grande eu sou. Ali não tem marido, não tem esposa, não tem filho, não tem carro, não tem bens, não tem herança, não tem prazer, não tem nostalgia, não tem emoções. Ali se finda tudo. E agora? Para onde é que nós iremos? É nisso que o apóstolo Paulo quer dizer: é por isso que eu me alegro. As perseguições de vocês contra a minha vida, isso faz com que eu cresça a cada dia mais, porque eu tenho que sofrer por amor de Cristo, eu tenho que sofrer pelo nome de Cristo, porque cada dia mais Ele se alegra comigo, e por isso que eu me alegro. Aí ele continua, versículo 17, vou falar outra vez, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não entendendo nós as coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais. Carnaval é temporário, alegria carnal é temporária, a riqueza, o seu prazer é temporário, mas aquilo que não se vê é eterno. Ele pode até não estar aqui diante de mim, eu posso até não estar vendo, mas eu tenho que senti-lo. Eu tenho que ter prazer em sentir a presença do Espírito Santo, porque é Ele quem vivifica a minha vida dia após dia. Aí ele vai continuar. Por quê? Versículos 1 do capítulo 5. Vamos lá? Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, louvado seja Deus, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas lá nos céus. Ou seja, é grande o que Ele tem para você. Enquanto você se engraça com essa pequena casa, com esse pequeno apartamento, Ele diz que está projetando para você um grande edifício eterno. O lugar é espaçoso, a glória de Deus ela é longa e fiel. Ele diz mais: e por isso também gememos, desejando ser vestidos da nossa habitação, revestidos na nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos, louvado seja Deus, ser despidos, mas revestido para o que o mortal seja absolvido pela vida, inalado, engolido, para que a glória de Deus se manifeste em tua vida, para que a glória de Deus ela seja existencial na tua vida, não só quando você morrer, mas ainda em vida. Que as pessoas olhem para mim e para você com todos os nossos defeitos, com todos os nossos percalços, que vejam um pouco do brilho do Senhor sobre mim e sobre você. Estando nós, em que estado estejamos da nossa vida, em que momento nós estejamos da nossa vida, o que tem que acontecer é que quando as pessoas olhem para vocês, sintam a presença de Deus, que não precise nem você abrir a boca, para que a pessoa tenha em mente que você é um servo, que não precise você andar com a Bíblia embaixo do braço, para que as pessoas tenham em mente que você é servo, que não precise você se produzir como adorador, para as pessoas terem em mente que você é servo, mas que você transmita, exale esse cheiro que há em você, é a essência do Espírito Santo, mesmo você sendo quem você é, não deixe que apaguem os teus sonhos. Mais uma vez, o que te separará do amor de Deus? Versículo de número 5.
Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo sobre a sua vida, porque Jesus, quando ele subiu, nos deixou o Espírito Santo como nosso consolador. Então, nem a tribulação, nem a perseguição, nem a calúnia, nem a difamação, nada disso pode te separar do amor de Cristo. Porque maior do que eu, maior do que você, maior do que qualquer dos nossos inimigos, Ele está sentado hoje à destra de Deus, como advogado das nossas causas. Como é que você está com Cristo? Eu estou alegre porque tudo está acontecendo da maneira que eu esperava, que eu sonhei, que eu projetei, que eu ali coloquei nos planos, e Deus concretizou. Todos estão perto, todos estão, congulatando a mim, fazendo com que eu me alegre. Mas eu te pergunto, e quando tudo estiver dando errado? E quando as perseguições começarem a surgir? E quando a doença por você for acometida? E quando começarem a te pôr contra a parede, quem é você diante de Deus? Vai se rebelar como carnal? Como homem e mulher, qual nasceu do ventre da sua mãe? Ou vai se rebelar como aquele que nasceu no batismo nas águas, e não batizado por carne, mas por água e por Espírito? Quem somos nós? Versículo de número 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Isso é fato. Falei o quê? Todos nós somos pecadores. Aquele que disser aqui que não tem pecado, pode ir para o inferno, amarrado pelo capeta, pior que tiver. Porque todos nós temos pecados. Diversificados, mas temos. Mas isso não nos afasta do amor de Deus. Isso não nos separa da graça. Aí ele diz no versículo de número 7. Abre. Porque andamos por fé e não andamos como Tomé. Andamos porque cremos. Pastor, mas está tudo dando errado. Eu não sei o que é que está acontecendo. Deus está te pondo em uma prova para testar o teu emocional, o teu espiritual e a tua capacidade racional de entender as coisas. Porque eu não estou entendendo? Porque ainda não é tempo de você entender o trabalhar de Deus. Simplesmente adore a Ele. Romanos capítulo 8, se não me falha a minha mísera memória, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, ou seja, tudo acontece porque ele quer. Aí ele diz no versículo de número 8: mas temos confiança e desejamos, antes de deixar este corpo, para habitar com o Senhor, ou seja, almejar a nossa salvação. Indagar a Deus: Senhor, eu preciso. Eu estou no pecado, eu estou no marasmo, eu estou nu, eu estou despido, eu estou uma desgraça, eu estou cego, eu estou pobre, mas eu preciso. Eu não tenho forças, não consigo, mas o Senhor consegue por mim, porque à vista do que aconteceu, o teu filho deu a vida por nós e por mim na cruz do Calvário, e eu não quero morrer no pecado. Eu não posso morrer no pecado. Não desista de mim, Jesus. Não desista, pede a Ele, não desista de mim. A tua palavra fala em Provérbios que o Senhor não faz acepção de pessoas. Ou seja, não escolhe um e desanima o outro e despreza o outro, mas muito pelo contrário, o Senhor deu a vida por todos nós. E eu faço parte desse todo, ou de um todo do qual Jesus morreu ali em Gólgota. Eu preciso.
preciso disso. Eu preciso da tua presença. Eu sou fraco. Olhando pelos meus olhos carnais, eu não habito, ou não habitarei as hostas celestial. Estou completamente afastado de ti. Cada dia mais eu me distancio da tua glória. Cada dia mais eu me sinto fragilizado. Quando eu olho para os lados, o que eu vejo é desgraça, é calúnia, perseguição, tristeza. Quando eu olho para o outro lado, o que eu vejo são caídos, pessoas que tentam a todo tempo me derrubar e se matar e se destruir. Quando eu olho para trás, eu vejo aqueles que andavam comigo e hoje estão desistentes, não querem mais, por esse ou aquele motivo. Quando eu olho para frente, vejo muitos que pisaram em mim para crescerem em seus conceitos. E tudo isso me causa angústia. Mas quando eu olho para cima, eu sei que tem um Deus poderoso assentado no teu trono, e que à tua direita está o Filho unigênito, que deu a vida por mim, lutando pela minha causa, e nisso me alegro, e por isso não desistirei. Versículo de número 9. Penúltimo versículo. Como é que você veio para aqui nesta noite? O que você depende que Deus faça por você? Eu já sei o meu. E eu sei o que eu quero que Ele faça. Eu não preciso falar com A, com B, com C, com a tribuna toda aqui, com a igreja toda, para que Ele revele-se diante de mim. Porque não preciso. O que eu preciso é ter um secreto com Deus. Sabe por que nós estamos morrendo? Porque nós não estamos mais orando. É o único meio de conversar com Deus, é através da oração. Não tem outro meio, não tem, pastor, não. Ele já falou muito por boca de Deus a Moisés, a Elias, a Samuel, ao próprio Cristo. Mas hoje Ele só vai se revelar para mim, a você e para você através da oração. Você não está mais conversando com Deus. Lembra o louvor? Ele está lá. Hoje eu fui te procurar naquele lugar, no lugar onde você orava, no lugar onde você chamava Ele de Pai, no lugar onde você apresentava a Ele as suas angústias, seus perseguidores, seus afrontadores, seus caluniadores, onde você me chamava de Pai. Esperei com tudo o que me pediu, mas você se ausentou. Você não está indo mais lá, por quê? E eu te digo, passem todos os dias da sua vida, se você vive 80, 90 anos, se você viva 100 anos, olha o que eu vou dizer agora, olhe para cá. Se você marcava com Ele perto dessa caixa de som, e você deixou de ir lá, todos os dias de sua vida, Ele vai estar aqui, com tudo que você precisa, o que você pediu e o que você nem sabe que você precisa, Ele está. Sabe como? Com a bandeja, esperando você, esperando a mim, esperando a nós. Aí Ele chega lá naquele lugar, no quarto, na sala, no seu trabalho, não sei aonde você se reservava para Ele, e de repente Ele olha para a bandeja e te procura e não te vê mais. Você desistiu de buscar a Deus, você optou em não buscar mais a Deus. E quando isso acontece, porque junto com a bênção vem a essência, vem a unção, vem uma vida. E quando nós nos abdicamos da bênção, nós também nos abdicamos da essência, da excelência. De repente a bandeja vai e ela volta. No dia seguinte,
mesmo momento que você buscava Ele, Ele está de novo, incansavelmente, e te procura, e não te acha, e está lá a bandeja. Sabe o que acontece? Muitas vezes estamos tentando justificar o injustificável com palavras vãs, tentando dar origem a coisas que Ele já originalizou, Ele que criou tudo. Quando você vai tentar argumentar com Deus, esses argumentos que você tenta, eu falo com Deus assim, um exemplo: ela me fez o mal, eu vou falar com ela do mal que ela me fez. Eles são argumentos infundáveis, não vai ter nenhuma relevância diante de Deus, porque Ele sabe que nem ele, nem ela, nem ela, nem ela, nem ela, nem ele, nem ele, nenhum de vocês podem trazer uma justificativa daquilo que eu preciso em matéria ou em espírito, que seja o problema. Mas quando você se põe na dispersação do Consolador, porque o Consolador, segundo a Bíblia Sagrada, ele começa a chorar com você na sua oração, na sua conversa com Deus, e ele leva para Deus com choros inexprimíveis a sua lamentação. Não somos nada, igreja. Um pano, um tecido, uma roupa, ela tem muito mais valor do que nós, porque ela vai se acabar, vai se destruir, e vai findar ali, porque foi criada, foi projetada para aquilo. Tem mais valor, porque depois que nós formos destruídos carnalmente, nós temos que estar de pé diante do trono de Deus, revelando a Ele as nossas condutas terrenas. Ou seja, para nós é muito mais difícil. Aí no versículo 10 ele fecha dizendo: porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. E o seu corpo consiste de boca, de olho, de ouvido, de língua, de membro superior, inferior e de todas as coisas que compõem o corpo. Você vai responder no tribunal tudo que você fizer por meio do teu corpo, de bem ou de mal. Então o que nós estamos plantando agora? Porque para o homem, ele nasce, cresce, reproduz, e parece que só fica nessa narrativa. Ele esquece que ele morre. Eu quero nascer, agora eu quero crescer, e eu quero crescer produzindo, mas esquece que vai morrer. O homem nasce, cresce, reproduz e morre. E depois da sua morte, o que ficará a não ser a sua alma perante a Deus? Então, não deixe que perseguições, não deixe que problemas existenciais, conjugais, sociais, familiares, na religião em que vocês fazem parte, no caso a nossa cristã, que nada disso te separe do amor de Cristo. Entregue tudo nas mãos de Deus, porque Ele se revelará diante de você. Pode ter certeza, porque a sua palavra não volta vazia. Então buscai o Senhor, e buscai Ele depressa, porque as coisas estão se afunilando de uma forma tão drástica, que muitos que estão dentro da igreja estão saindo
e os que estão fora não estão conseguindo entrar. Então buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocar Ele enquanto Ele está aqui, porque Ele está aqui nesta noite. E se você crer, verá a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém?